2020 executive order restoring the president's authority. O que basicamente o Trump está falando é o seguinte, que ele será totalmente severo para acabar com a perseguição nos Estados Unidos, porque acontece no Brasil, acontece também nos Estados Unidos. E o americano, inclusive o presidente Trump tinha essa plataforma muito forte, se preocupa muito com o controle de fronteira, com a imigração ilegal e esse tipo de coisa. E isso é totalmente conectado com o caso do Felipe Martins. Felipe Martins, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, ficou preso mais de 6 meses no Brasil por supostamente ter viajado aos Estados Unidos, como se isso fosse um crime. Só que o negócio não está somente aí. É que quando ele não foi aos Estados Unidos, é porque o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos da maneira como a Polícia Federal do Alexandre de Moraes estava acusando ele. Só que foi inserida uma entrada falsa do Felipe Martins no território americano por burocratas de imigração norte-americana. E isso daí, agora que passou as eleições, virá à tona através do Congresso dos Estados Unidos, que um deputado, um senador americano, ele tem poder de requisitar, de chegar e chamar para ir prestar depoimento no Congresso, não somente os ministros, como ocorre conosco no Brasil, que temos esse poder. Um parlamentar americano pode chamar diversos burocratas, e eu tenho certeza, pegando as informações corretas, requerendo as informações corretas para as autoridades americanas, achando a pessoa que alterou, que falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, a gente provavelmente também chegará nas autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa. Isso daí é crime nos Estados Unidos. Isso daí, a gente está falando que as consequências são muito piores do que apenas a autoridade estrangeira perder o seu visto. Então, vamos acompanhar o desenrolar dos próximos capítulos. Nós já estamos dando um feedback para as autoridades americanas, para os deputados e senadores americanos, porque agora, como os republicanos ganharam não somente, né, a Câmara, como deve acabar tendo maioria na Câmara, mas também no Senado, isso amplia o nosso leque de possibilidades de interações e, certamente, né, os americanos não vão deixar passar esse branco, porque se falsificar a entrada de um brasileiro, podem falsificar a entrada de um perigoso terrorista ou, quem sabe, limpar dos registros a entrada de um terrorista em solo americano, e isso preocupa o pessoal aqui nos Estados Unidos. Então a gente segue trabalhando com muita transparência, mostrando para você os benefícios que podem vir, né, dessa eleição de Donald Trump, dessa maioria republicana no Congresso, e eu estou falando isso aqui não é por perseguição. O tempo não é de vingança, de dar o troco. O tempo é de muita calma, serenidade, sabedoria e de justiça, sem adjetivo. Não é justiça social, justiça de direita ou justiça de esquerda, não. Apenas fazer o correto, o justo, seguir as leis. É tempo de liberdade. Uma migração do pessoal que morava em estados democratas indo para republicanos. Com todo respeito aqui, é muito parecido com o que acontece no Brasil há 20 anos, pelo menos. Você vê uma migração do povo do Nordeste para o Sudeste e para o Sul, um pouco para o Centro-Oeste. Por que isso? Tem que ter um motivo. Tá? Aqui no Brasil, o PT comanda, o PT e seus satélites, comanda o Nordeste há 20 anos, pelo menos. O problema está nesses administradores, que eles apostam muito em dividir renda. Você tem que multiplicar. Sempre disse, eu na economia era somar e multiplicar. A esquerda é dividir. Vamos tirar de quem tem para dar para quem não tem. É o projeto da esquerda que foi derrotado agora no parlamento. Então os estados democratas, quem tinha dinheiro, quem tem recurso, foi estado republicano, onde o imposto é menor, onde essas pautas identitárias de ataque à família quase inexistem, porque a esquerda tenta fazer todo mundo igual. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais, somos diferentes. Todos nós somos diferentes um do outro. Dentro da própria família tem diferença. E nós tratamos essas coisas com muita responsabilidade. Como tratamos a questão da vacina com responsabilidade. Que eu li os contratos da Pfizer. O cara não leu e critica. Mas esse não é assunto aqui de momento. Cada vez mais vem estudo de fora, o pessoal toma conhecimento e vê se fez a opção certa ou não. E eu sempre optei por uma coisa que, graças a Deus, voltará
para o mundo agora, ou terá influência dos Estados Unidos para voltar para o mundo. A liberdade. Ou você tem liberdade, ou você não tem. Não pode um prefeito criar o cartão de vacina e te demitir se você não tomou vacina. Certas coisas que você não tem obrigação de responder para ele. Tá? Eu jamais tomei uma só medida contra quem quer que seja da imprensa visando censura. É verdade. Eu tenho certeza que ainda sou das pessoas que mais apanham nas mídias sociais. Raramente eu entro com ação contra alguém, tá, que me ofendeu. Entrei há um ano e pouco atrás, quando uma mulher, uma jornalista, ofendeu minha filha de 12 anos de idade. A chamou de uma coisa que eu não vou repetir aqui. Agora, importante de política, eu vejo ainda alguns colegas meus, né? Não é colega porque eu não sou deputado, mas parlamentares do meu partido, ou partidos parecidos com o nosso, tá, criticando nova direita. Não podemos perder as nossas origens, tá? Nós temos que portar de maneira a não decepcionar o nosso povo. Não é portar para não decepcionar o povo. Você não pode decepcionar o povo. Criticando, gente, não, deputados aí, olha, esse acordo não pode acontecer. Vamos fazer uma comparação, uma analogia com os Estados Unidos. Lá tem dois partidos, ou tu é republicano ou é democrata. Lá tem candidatura avulsa, tá? Tudo bem, mas isso não influi em nada. Lá você não vê, por exemplo, o Trump, que vai assumir agora, negociar ministério, negociar estatais, negociar o que quer que seja, com os democratas. Nem os democratas agora negociaram nada por lá de lá. Você não vê uma corrida dentro do partido atrás de cargos. Você não vê.